assim, a gente pode dividir a esclerose múltipla em três fases. Em três fases. Olhem só. Eles reforçaram esse assunto lá no Congresso. A esclerose múltipla é dividida em três fases. A fase número 1 da esclerose é o que chama de pródromo, ou o que chama de fase premonitória, que é tudo o que acontece antes de você ter o primeiro surto da esclerose. Tudo o que acontece antes de aparecer a primeira manchinha de esclerose na sua cabeça, na sua ressonância. Então a gente chama isso de fase premonitória. Fase premonitória. Tudo o que acontece antes do primeiro surto, tudo o que acontece antes do primeiro sintoma, tudo o que acontece antes da primeira manchinha. E todo mundo que tem esclerose passou por essa fase premonitória. Porque se você teve o diagnóstico de esclerose aos 20 anos, os estudos mostram que os 5 anos anteriores foram 5 anos conturbados. Foram 5 anos de mais dores de cabeça, mais gripe, mais infecções, mais ansiedades, mais depressão, mais buscas por hospital, mais buscas por pronto-socorro, mais buscas por consultas médicas, e não interessa o motivo. Simplesmente já sabemos que isso existe. Nos anos anteriores ao diagnóstico, alguma coisa já estava acontecendo dentro do corpo de vocês, que estava inflamando, ativando, mexendo, incomodando, e que vocês não sabem, às vezes, dizer o que está acontecendo, e vocês acabam procurando por médicos, por pronto-socorros, por hospitais, por profissionais, por tudo. Então, a primeira fase da esclerose se chama fase premonitória. São anos e anos de coisas que acontecem antes da esclerose. E alguns estudos já estão a ponto... olha como assim a gente está pensando para frente. Poxa, se existe essa fase premonitória, que são sintomas que acontecem antes do primeiro surto, antes da primeira mancha, e se a gente conseguisse descobrir, diagnosticar, fulano está na fase premonitória da esclerose. Ah, como assim? Ah, ele está fazendo muitas consultas esse ano, e eu fiz aqui um exame que me disse positivo para a fase premonitória da esclerose. Imagina se a gente chegar nesse ponto. A gente vai descobrir que a pessoa está na fase premonitória da esclerose, está naquela pré-esclerose que daqui 5 anos vai começar a esclerose daquela pessoa, e nós vamos poder agir neste momento, para que não vire esclerose, para que não comece a esclerose. Então, não tem nada nesse caminho ainda, mas estamos pensando nisso. Fase premonitória da esclerose, tudo o que acontece alguns anos antes do primeiro surto, alguns anos antes da primeira mancha. Os exames para detectar essa fase podem ser exames genéticos, então a gente sabe que existem alguns genes, dentro dos milhares de genes que existem, uma combinação específica de genes pode ser uma combinação específica de genes da esclerose. Pode ser que a gente consiga fazer esse exame genético na população, sei lá, um dia no teste do pezinho. Vamos colocar o teste do pezinho. Vamos colocar o teste do pezinho, o teste genético da esclerose, e talvez a gente consiga triar bebês que terão maior risco de esclerose durante a vida. Existem estudos que detectaram essa fase premonitória da esclerose, e eles conseguiram detectar alguns anticorpos também. Um perfil de proteínas específicos, um perfil de anticorpos específicos no sangue da pessoa. Inclusive, essas pessoas que tinham esse perfil específico também tinham aumento de neurofilamentos no sangue. Então, sim, na fase premonitória da esclerose já pode ter aumento de neurofilamentos. E já pode ser os anticorpos da esclerose, alguma coisa da esclerose acontecendo. Então, fase premonitória da esclerose. Neste momento, 2023, é apenas um conceito. Sabemos que existe, sabemos que 5 anos antes do diagnóstico muita coisa acontece, 5 anos antes da primeira crise, do primeiro surto, do primeiro sintoma, da primeira mancha, muita coisa acontece, e acreditamos que já seja uma combinação de uma susceptibilidade genética por uma combinação específica de alguns genes,
com uma combinação específica de algumas proteínas no seu corpo e de alguns anticorpos contra algumas proteínas do seu corpo. Essa combinação, genes, anticorpos, proteínas e muita coisa que existe, como Epstein-Barr vírus, estresse, infecções, alimentação, sol, vitamina D, obesidade, inflamação crônica, talvez seja tudo isso junto que faz a pessoa sair da fase premonitória e realmente entrar numa esclerose múltipla propriamente dita. Mas, nesse momento, 2023, é apenas um conceito. Talvez nos próximos congressos, nos próximos anos, a gente chegue com medidas terapêuticas para a gente conseguir ajudar os pacientes da fase premonitória. Mas algo que me chateia muito, me frustra muito, é a gente ter tantas novidades, assim, tanta coisa boa, legal, interessante para contar, mas eu sei que os nossos problemas aqui no Brasil são completamente outros. A gente vai para a Europa estudar esclerose e volta de lá com muitas ideias, fase premonitória, genética, anticorpos, neurofilamentos, e chega num Brasil que não tem ressonância no SUS, que o convênio não quer dar remédio, que os médicos não olham na cara. Então, às vezes, falta vontade de aprender tanta novidade, sendo que a gente não vai conseguir aplicar tanta novidade assim. Nossos problemas, eu já falei muitas vezes, de que adianta o BTK se no Brasil a gente não mudou a mentalidade dos médicos ainda, de parar de prescrever remédios antigos e começar a prescrever remédios mais novos? Do que adianta os pesquisadores americanos, canadenses, ingleses, todo mundo se matar de estudar remédio, se matar de inventar remédio novo, fazer estudo, e desenvolve, e fabrica, e daí vai chegar no Brasil e a gente não vai conseguir usar, porque o SUS não vai incorporar, porque o convênio não vai incorporar, porque a judicialização é difícil. Então, às vezes, diminui a nossa vontade de estudar, mas nunca diminui a zero, a gente está sempre por aí. Então, infelizmente, muitas e muitas e muitas novidades, talvez a gente vai demorar muito, muito, muito tempo para aplicar no Brasil. Eu consigo contar para vocês a novidade que foi falada ontem, que foi discutida ontem em congresso. Olha como a medicina, como a informação é muito rápida e muito fácil de ser transmitida hoje em dia, mas vai demorar décadas para a gente efetivamente ter algo assim de prático no dia a dia do povo brasileiro. Do que adianta tanta inovação se os médicos duvidam dos seus sintomas? Se eu estou falando aqui que está comprovado que existe a fase premonitória da esclerose, que 5 anos antes do primeiro surto, vocês já passam por mais dores crônicas, por fadiga, por névoa mental, por consultas, por qualquer motivo com o ginecologista, com o clínico, com o pronto-socorro, do que adianta se vocês vão lá e os médicos duvidam dos sintomas e não dão muita bola? Então, é um trabalho árduo que precisamos fazer para que essas novidades sejam aplicadas no dia a dia de vocês, para que medicações cheguem, para que tratamentos cheguem, para que exames cheguem, mas a gente conhecendo o SUS como conhecemos, conhecendo os convênios como conhecemos, muitas barreiras existirão para que as maiores tecnologias da medicina cheguem até vocês. Hoje em dia, 2023, nem precisa do congresso agora de semana passada, eu tenho muita, muita, muita novidade, muita coisa boa que vocês poderiam estar fazendo, mas não estamos fazendo por falta de recurso, falta de disponibilidade, falta de conhecimento dos médicos, falta de muita coisa. Mas a gente tem que conhecer o que existe de mais moderno para poder questionar, aplicar, cobrar, brigar e conseguir as coisas para ir melhorando a nossa qualidade de vida. Nossa segunda fase da esclerose. Então, lembre que eu estava falando. A primeira novidade do Congresso, nem uma tanta novidade assim, mas é algo que eu já falei para vocês, que a esclerose é dividida em 3 fases. A fase número 1 já falamos, que é a fase premonitória da esclerose. Fase premonitória da esclerose, o que acontece antes do primeiro surto. Fase número 2 da esclerose é chamada de fase inflamatória. Fase inflamatória da esclerose. São os primeiros anos da esclerose múltipla, são os primeiros anos depois do surto.
Nos primeiros anos da esclerose, predomina uma fase inflamatória. Predomina. E essa fase inflamatória é marcada por surtos, manchas novas na ressonância, manchas com contraste na ressonância. Então, fase da esclerose, fase inflamatória. Começa a partir do primeiro surto das manchas, e essa fase é marcada por inflamação. Manchas na ressonância, surtos, manchas na ressonância e surtos. Inflamação vem do sangue, dos linfócitos. Então, esta é a segunda fase da doença, fase inflamatória. E a terceira fase da doença é a fase progressiva, fase tardia. Então, olha só. Esclerose é uma doença dividida em 3 fases, 3 tempos. Primeiro, fase premonitória, o que acontece antes do primeiro surto. Segundo, fase inflamatória, que são os primeiros anos da doença em que predominam surtos e manchas. E terceiro, fase tardia ou fase progressiva, que é mais depois de anos do diagnóstico. Então a gente pode dividir a doença nessas 3 fases, mas um conceito muito importante é que a doença não é fácil assim de dividir. Ah, você está na fase premonitória, você está na fase inflamatória, você está na fase progressiva. Não é assim que se divide, não é fácil. Provavelmente as fases acontecem todas juntas desde o início. Então, todo paciente de esclerose, a partir do primeiro surto, a partir da primeira mancha, ele sai da fase premonitória, entra na fase inflamatória, mas aqui predomina a fase inflamatória. Predomina a fase inflamatória. Mas já tem um comecinho da fase progressiva também. Então, a fase progressiva, a progressão silenciosa, ela começa junto do primeiro surto, junto da primeira mancha. Mas nesses primeiros anos tem tanta fase inflamatória, tanta mancha nova, tanto surto, tanto linfócito, tanta inflamação, que a fase progressiva ela é pouquinho, mas ela já existe desde o começo. E aí, na medida que a fase inflamatória vai abaixando, os surtos vão dando uma trégua, as manchas vão diminuindo, a fase progressiva vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, o que acontece com um paciente? Digamos que um paciente resolve não se tratar. Não vou usar remédio, ou estou na década de 80 que não existe remédio. O que acontece? Fase premonitória. Mais dor, mais sintoma, mais não sei o que, mais consulta, beleza. Primeiro surto. Começa a fase inflamatória. Mas ao mesmo tempo começa a fase progressiva. Vai tendo surto, vai tendo surto, vai tendo surto, vai tendo surto, vai tendo surto. Os surtos vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. E a fase progressiva vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí chega um momento da doença, depois de 10 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, que os surtos meio que acabaram, porque a fase inflamatória acabou, e só ficou a fase progressiva. Por isso que o paciente fica na secundária progressiva, ou fica na secundária progressiva, e daí fica só piorandinho, piorandinho, piorandinho. Não tem mais surto. É porque a história natural da esclerose é assim. Todo mundo que tem esclerose, provavelmente, depois de uns 10, 15, 20 anos de doença, não vai mais ter surto. Os surtos vão acabar. Os surtos vão parar, os surtos vão reduzir, os surtos vão ficar mais raros, mesmo que não use remédio nenhum. Mas a fase progressiva vai piorandinho, 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 e daí você vai sair de uma fase inflamatória, que é a fase dos surtos, e vai ficar numa fase progressiva, que é a fase de piorinhas, piorinhas, piorinhas. E sim, provavelmente a fase progressiva começa desde a fase premonitória. Se a doença existe desde a fase premonitória, a progressiva já está piorandinho, 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 piorandinho desde a fase premonitória. Então é isso. Esclerose é uma doença de 3 fases. Premonitória, o que acontece antes do diagnóstico, antes do primeiro surto.
Fase inflamatória. Começa junto do primeiro surto, junto da primeira mancha, e depois vai diminuindo aos poucos. E fase progressiva, provavelmente começa também junto, precoce aqui, e vai só aumentandinho aos poucos. A partir dessas fases, sempre dividiam a esclerose em 3 nomes: a primária progressiva, a remitente recorrente e a secundária progressiva. A primária progressiva era um paciente que tinha muita progressão silenciosa desde o início, com pouca fase inflamatória. O paciente remitente recorrente era aquele paciente que tinha muita atividade inflamatória no início, muitos surtos, muita mancha, com nenhuma ou pouca atividade progressiva. E o paciente secundário progressivo é o paciente que foi por muitos anos remitente, teve a fase inflamatória por muitos anos, e a fase inflamatória foi diminuindo aos poucos, e a fase progressiva foi aumentando aos poucos, e o paciente se tornou um paciente progressivo, secundário progressivo. Não é todo mundo que vai se tornar secundário progressivo, que vai sair da fase inflamatória e que vai ficar piorandinho. Então não é todo mundo que vai se tornar um secundário progressivo. Mas um conceito muito novo, muito recente, é o seguinte: a gente meio que está acabando com esses 3 nomes. Estamos acabando com o nome primário progressivo, estamos acabando com o nome secundário progressivo, estamos acabando com o nome remitente recorrente. Queremos agrupar tudo num paciente só. Tudo é esclerose múltipla, tudo é uma esclerose múltipla só. Mas alguns vai ser tipo assim: esclerose múltipla mais inflamatória e menos progressiva, ou esclerose múltipla mais progressiva e menos inflamatória. E sim, tudo tem tratamento. Tem pro progressivo, tem pro remitente, tem pro secundário, tudo tem tratamento. Mas o que eu acredito que no futuro nós vamos fazer com os nomes da esclerose, vamos acabar com o nome primário progressivo, vamos acabar com o nome secundário progressivo e vamos acabar com o nome remitente recorrente. E daí vai ser esclerose múltipla. Ponto e acabou. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla, alguns com mais inflamação, e esclerose múltipla, alguns com mais progressão silenciosa. E acabou. O primário progressivo, ele tem mais progressão silenciosa e menos inflamação. O secundário progressivo, ele tem mais progressão silenciosa e menos inflamação. O remitente recorrente, ele tem mais inflamação e menos progressão silenciosa. Mas os 3 tipos, todos os pacientes de esclerose, provavelmente tem um pouquinho de tudo. Provavelmente todo mundo tem um certo grau de inflamação, que são as manchas e os surtos, e todo mundo tem um certo grau de progressão silenciosa. Todo mundo. Mesmo que você se chame remitente recorrente, você tem um pouco de progressão silenciosa. Dá para controlar essa progressão? Dá. Dá para controlar, dá para medicar, dá para estacionar, dá para melhorar, dá. Tudo dá. Não é porque o Dr. Matheus está falando que todo mundo tem um pouco de progressão silenciosa, é que todo mundo vai virar o secundário progressivo e piorar na cadeira de rodas. Não. Os estudos mostram que o paciente remitente, como vocês, eu sou remitente recorrente, eu tenho surtos e de vez em quando tenho surto. Os estudos mostram que o paciente remitente recorrente adquire mais sequelas ao longo do ano pela progressão silenciosa, que é o PIRA, do que pelos surtos. Então, mesmo em vocês que são remitentes recorrentes, os estudos mostram que vocês adquirem mais sequelas ao longo do tempo pela progressão silenciosa do que pelos surtos da doença. Então isso é muito importante, esse é o conceito mais importante que tem da live, da aula. Já falei algumas vezes para vocês em live aqui, reforçaram isso no congresso, que, de novo, todo mundo tem um pouco de inflamação, todo mundo tem um pouco de progressão. Os pacientes que são remitentes recorrentes, que têm surtos, que têm manchas, que são inflamados, que são inflamatórios,
esses pacientes adquirem mais sequelas ao longo do ano pela progressão silenciosa do que pelos surtos. Quando a gente fala progressão silenciosa, um termo é chamado de PIRA, P-I-R-A, PIRA, que significa progressão silenciosa sem surtos. PIRA é um termo em inglês que em português significa progressão da incapacidade, progressão silenciosa sem surtos. Então, o paciente de esclerose múltipla adquire mais sequelas durante a sua vida por meio da PIRA, que é a progressão silenciosa sem surtos. Seja o paciente que é primário progressivo, seja o secundário progressivo, seja o remitente. O paciente, de novo, estou repetindo milhares de vezes, o paciente de esclerose múltipla adquire mais sequelas na sua vida por meio da progressão silenciosa e não tanto por meio dos surtos. E mesmo no remitente recorrente. Esse é um conceito. Tem pacientes que não vai ser assim? Tem muitos pacientes que não vai ser assim. E por que que isso é uma verdade? Por que que isso acontece? Porque a medicina descobriu mecanismos de controlar a fase inflamatória da esclerose múltipla muito bem. Mas a medicina ainda não descobriu formas de controlar a fase progressiva da doença muito bem. Então, a gente pega um paciente remitente recorrente, dá para ele os melhores remédios da medicina da atualidade, mas os melhores remédios da medicina da atualidade são muito bons para abaixar a fase inflamatória da doença, mas pouca coisa fazem sobre a fase progressiva neurodegenerativa da doença. E assim, isso eu estou falando se a gente usar as melhores medicações da medicina, que é uma minoria dos pacientes que usam. A grande maioria de vocês, infelizmente, ainda estão com médicos que seguem o protocolo do SUS e ficam dando os remédios da década de 90, que não ajudam nem na inflamação, nem na progressão silenciosa. E a história de pacientes que usam remédios da década de 90 é ter uma evolução da década de 90, que é chegar mais da metade, chegar à bengala e à cadeira de rodas. Então, como eu falei, se na melhor das hipóteses vocês caírem em bons médicos, caírem em médicos que usam remédios de alta eficácia precoce, que tomam remédios bons desde o início, que abafam aquela fase inflamatória desde o início, que não perdem tempo, não perdem os tempos mais preciosos da sua doença, que são os primeiros anos, é o momento mais certo de agir com força, com os melhores remédios possíveis. Mesmo com os melhores remédios disponíveis, a gente sabe que a progressão silenciosa pode estar acontecendo, porque os remédios da atualidade não são muito bons nesse quesito de abaixar a progressão silenciosa. São muito bons em reduzir surtos, reduzir manchas, reduzir a inflamação. Mas não temos remédios da medicina hoje bons para a progressão silenciosa. E de novo, isso estou falando se a gente está usando remédios de alta eficácia desde o início. Que assim, um mundo perfeito, hoje, 2023, o paciente perfeito é tratado com remédios de alta eficácia desde o início. Remédios de alta eficácia desde o início. E este mundo perfeito de hoje não é o perfeito de todos. Porque os remédios de alta eficácia de hoje, 2023, ainda não são bons para a progressão silenciosa. Mas, como eu falei no começo, de que adianta eu falar do mundo perfeito aqui? Vai vir o BTK, vai vir os remédios neuroprotetores, vai vir não sei o quê. Se o Brasil ainda, mais da maioria dos pacientes, ainda estão tomando remédios de plataforma, remédios de primeira linha, remédios de baixa eficácia. Remédios que não vão abafar a fase inflamatória e que vão deixar a fase progressiva avançar. Então, é isso. Sobre fases da doença foi isso. Então, a esclerose múltipla é uma doença de 3 fases. Fase premonitória, o que acontece antes do diagnóstico. Antes da primeira mancha, antes do primeiro surto. Fase inflamatória, quando começa a doença, muita inflamação, mancha, surto. E fase progressiva é a piorinha lenta todos os dias, como se fosse um envelhecer mais rápido, que acontece ao longo dos anos. As duas coisas começam juntos. Fase inflamatória,
começa junto com fase progressiva. Temos que tentar tratar as duas da melhor forma que puder. Mas a medicina não tem bons remédios para progressiva. O que a gente sabe é usar remédios de alta eficácia desde o princípio da doença vai abafar a fase inflamatória e também vai achatar a fase progressiva. Então, sim, os remédios da atualidade ajudam a evitar a progressão silenciosa, ajudam. Ainda não são perfeitos, mas ajudam. O melhor que temos em 2023 para abafar a fase inflamatória e abafar a fase progressiva da doença é usar remédios de alta eficácia desde o início, desde o princípio, o mais cedo possível. Isso vai evitar surtos, evitar manchas e vai diminuir, abafar e estacionar a sua progressão silenciosa. Em pouquíssimo tempo, em alguns anos, teremos medicações melhores para a progressão silenciosa também. Então, é isso.